Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a anistia. Nós estamos verificando nos últimos dias agora o julgamento no STF no sentido de punir ou absorver, né, pessoas do antigo governo Bolsonaro que, a princípio, tentaram um golpe de Estado. Falar de golpe de Estado é falar basicamente o que? De pessoas que não respeitaram um sistema, um modelo democrático. Porque toda sociedade tem sistemas, toda sociedade tem regras. E essas regras devem ser respeitadas. Tá? Então, se eu participei de um processo eleitoral, tá? E eu perdi no voto direto e não aceito o resultado em que meu adversário ganhou, eu posso, na verdade, ficar chateado, aborrecido. Entretanto, eu entendo que houve um sistema, houve um modelo, houve as regras, e essas regras foram claras e eu devo aceitar e acatar. A democracia ela parte disso, de que nem sempre você vai ganhar, de que vai ter momentos que você vai perder. Faz parte do processo democrático. Quer dizer, é o voto da maioria, parte disso. Agora, se eu sou a pessoa que acho que não, que houve alguma coisa errada, e por isso eu devo articular com os meus uma maneira de me manter no poder, não aceitando as regras do jogo, aí nós estamos diante do que? De uma tentativa de um modelo de golpe. E aí nós devemos considerar que só a tentativa de um golpe por si só já é crime. Só o plano, a organização por si só já é denominado, já é considerado um crime. Então, se a gente analisar com calma, nós não estamos falando simplesmente de alguém que pensou. Estamos falando de pessoas que articularam todo o meio adequado a isso. E aqui no Brasil, gente, é muito comum esse tipo de coisa, porque se tu analisar com calma, desde o século XIX, essas tentativas de golpe, né, algumas deram certo, outras não, né, faz parte da nossa história, da nossa historiografia. E é nesse sentido que eu vou analisar aqui com vocês rapidamente. Mas pessoal, antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Entenda o seguinte, gente, existe um historiador chamado Carlos Fico, em que ele fez as contas. E ele verificou que do ano de 1889 até o ano de 2023, nós tivemos aqui no Brasil algo em torno de 14 tentativas de golpe. É muita coisa. E dessas 14 tentativas, algo em torno de 7 deram certo e 7 deram errado. E nesse processo, o que se verificou sempre? Todas aquelas que deram errado, sempre houve um argumento, uma tentativa de anistiar, ou seja, perdoar aqueles que por algum motivo não aceitaram as regras do jogo democrático. E aí tu tem um problema. Porque quando você olha e percebe que a nossa sociedade, ela do final do século XIX até o século 2021, houve aproximadamente 14 tentativas de golpe, tu pode pensar assim, poxa, então nós estamos em uma sociedade que, na maior parte das vezes, não aceita o sistema democrático. É isso. Numa sociedade onde o teor, o modelo antidemocrático é uma regra também. Numa sociedade em que, se você analisar com calma, os modelos, os sistemas democráticos, eles são o quê? Ao longo da história, certo? Sempre a exceção. Porque se a gente somar todos os modelos democráticos aqui no Brasil, tá, e comparar com os modelos antidemocráticos, você vai perceber que esses modelos antidemocráticos, eles são, a maior parte das vezes, a história da nossa sociedade. Então é um perfil. A sociedade brasileira, ela é muito jovem no que diz respeito à questão democrática. A democracia aqui no Brasil é uma criança muito novinha, tá? Ainda está engatinhando. Se a gente comparar, por exemplo, com outras sociedades onde o modelo democrático
já está, digamos assim, consolidado. E sempre, uma vez ou outra, aparece alguém querendo tomar de assalto essa democracia. Porque se a nossa cultura ela é antidemocrática, se a nossa cultura é de não aceitar os modelos, os sistemas democráticos, tá? A tendência é indivíduos cada vez mais tentarem novas formas de, de quebra do modelo democrático, de tentativas de golpes. A gente vai pensar assim, mais, esse tipo de situação é do grupo A ou B, a questão está aí. Os grupos, eles vão mudando ao longo do tempo. Eles mudam ao longo do tempo. Os nomes, as caras, eles vão sempre mudando. Mas parece que sempre vai existir aqueles indivíduos que não aceitam a democracia. Ou porque não querem, ou porque não entendem. Que no modelo democrático você pode ganhar e você pode perder. Quer dizer que se eu estou num sistema democrático, em onde existe um sistema eleitoral consolidado, desenvolvido já desde muito tempo, e pelo fato de eu, por exemplo, ter perdido as eleições, eu devo argumentar e achar que houve roubo, houve erro nas contagens dos votos, tá? Que na verdade não foi de acordo com o que eu queria. Esse tipo de postura é uma postura, não vou nem dizer do ponto de vista como se fosse uma criança mimada que não aceita, né, o que acontece, mas sim o fato de que é uma postura antidemocrática de indivíduos que só aceitam a democracia quando ela lhe convém. Então, nesse aspecto, quando o historiador Carlos Fico ele menciona as tentativas de golpes aqui no Brasil do final do século XIX para o século XXI, e a gente percebe que foram 14, e dessas 14, algo em torno de 7 houve uma ideia, um discurso de anistia, ou seja, de perdão àqueles que tentaram o golpe. Nós temos aqui então um problema. Qual é o problema? É que o Brasil, ele frequentemente ele está perdoando. A questão não é propriamente o golpe em si, que já é por si só um problema, mas o fato de sempre quando alguém faz alguma coisa errada, você está perdoando. Você não aceita. Ah, mas não foi bem assim. Ah, olha, foi uma tentativa, não foi o golpe em si. Então, toda vez há esse argumento do tipo, olha, eu tentei, mas eu não fiz. Eu só tentei. Tá? Então, esses modelos de relativizar, de dizer que não foi bem assim, isso é frequente no Brasil. E porque sempre existem as tentativas de golpes? Porque sempre tem o perdão. Sempre tem, na verdade, anistia. A partir do momento em que as pessoas são punidas severamente por aquilo que não respeitaram, a coisa muda. De que eu vou pensar antes 2 vezes, antes de tentar fazer alguma coisa antidemocrática, de não seguir as regras do jogo. Então, o problema aqui no Brasil, hoje, na atualidade principalmente, é justamente a questão do perdão. Como também durante toda a historiografia do Brasil, ligada aos golpes, foi sempre a ideia do perdão. Se tu lembrar, por exemplo, o caso da ditadura militar, praticamente todos aqueles que torturaram, todos aqueles que cometeram atos violentos, né, contra o ser humano na ditadura militar, todos foram perdoados, todos foram anistiados e ficaram impunes. Então é um problema sério. Então o problema do Brasil hoje, pegando a perspectiva do Carlos Fico, é de que realmente nós estamos sempre perdoando. Nós estamos sempre amenizando, nós estamos sempre relativizando. Então o cara vai ali, ele comete um crime, tá? Ah, poxa, mas olha, foi sem querer, eu não tentei, eu tentei, mas não foi exatamente o que eu queria, então eu tô aqui pedindo perdão. Ah, tudo bem, sem problema. Ah, tudo bem, vá. Então, esses modelos relativistas, por exemplo, eles não acontecem em todos os âmbitos, tá? Experimenta não pagar tua conta de luz. Experimenta não pagar tua conta de água. Experimenta não fazer teu imposto de renda. Tá? Acho que realmente vão te anistiar por causa disso. Ah, olha, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz. Dá para você me perdoar? Ah, tudo bem, sem problema. Ah, tudo bem. Então, ainda tem isso.
a lei parece que ela serve para alguns e ela não serve para todos. Porque aqueles que estão no topo, numa pirâmide, do ponto de vista do poder, quando pedem perdão, aí há uma sensibilidade. Ah, mas poxa, isso é muito cruel. Poxa, o fulano não fez isso. Ou ele tentou, mas foi só uma tentativa. Quer dizer, a gente vive numa sociedade de impunidade. Porque da mesma maneira como as pessoas falam sobre a questão do cara que roubou ali na esquina, né? E muita gente fica indignada porque esse cara vai ter uma série de direitos, tá? Não sei o quê, aquele discurso todo. É engraçado. Quando as pessoas que estão na pirâmide de cima cometem erro, aí assim, nós temos que ser mais complacentes, gentis, nós temos que ter mais tolerância, afinal de contas, ele só tentou, mas ele não cometeu a ação em si. Então, o problema do Brasil, aqui, de novo, baseado nas ideias do historiador Carlos Fico, tá aí. A gente perdoa, e perdoa demais. E é esse que é o problema. Quando a gente está toda hora perdoando criminosos, antidemocráticos, há uma tendência de lá na frente isso acontecer de novo. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.